Senador Eumano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil passa por uma crise de grandes proporções há alguns anos. Crise política, crise econômica, segurança pública e, lamentavelmente, senhor presidente, uma grande e profunda crise moral. O Congresso Nacional está no centro do debate em busca de possibilidades para a superação dessa crise. Precisamos dar uma resposta contundente ao nosso povo, que está decepcionado e assustado, sofrendo com a violência nas cidades, com a falta também de emprego. Senhor presidente, o problema da violência é talvez o mais atormentado, que mais atormenta o cidadão brasileiro na atualidade. Estamos quebrando recordes de homicídios ano após ano, chegando ao alarmante número de 62.500 assassinatos em 2017. Para termos uma ideia, senhor presidente, esse número é superior à quantidade de mortes provocadas pela explosão da bomba atômica de Nagasaki em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Neste ano, digo melhor, senhor presidente, muito mais assassinatos do Brasil do que o número de soldados norte-americanos mortos em 10 anos na Guerra do Vietnã. Vivemos, nobre presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa própria guerra. A guerra sem trincheiras e sem um inimigo declarado. E esse conflito desperta o medo no coração de nossas famílias, mata nossos jovens, sangra nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, segundo estudos publicados há alguns meses pela Organização de Sociedade Civil Mexicana, Segurança, Justiça e Paz, 17 cidades brasileiras estão entre as 50 mais violentas do mundo. 17 cidades brasileiras, repito, estão entre as 50 mais violentas do mundo. Somos o país com maior representação desse ranking assustador, o que nos causa aflição e, sobretudo, vergonha. Cidades brasileiras, senhoras e senhores senadores, como Natal, Fortaleza e Belém, estão entre as 10 mais violentas do mundo, essas 3 cidades do Brasil. Minha querida Teresina, outrora conhecida por ser pacata, segura e acolhedora, é hoje a 48ª metrópole do planeta em número de homicídios a cada 100.000 habitantes. O que aconteceu, senhor presidente? Onde erramos? O entendimento desse quadro demanda uma análise cuidadosa de certas estatísticas. O número de latrocínios no país cresceu mais de 50% nos últimos 6 anos. E o latrocínio é uma espécie de crime habitualmente conectado a períodos de crise econômica, como a que nós vivemos nos dias de hoje. No perfil predominante das vítimas de mortes violentas é o mesmo de seus algozes. Jovens com até 30 anos, de baixa renda, com baixa escolaridade. Normalmente, são moradores de periferias, locais que sofrem com a ausência do Estado, apesar da violência ter se espraiado por todos os cantos e recantos do Brasil. Grande parcela dos homicídios tem estreita relação com o tráfico de drogas. Isso é do conhecimento de todos nós. O fortalecimento de facções criminosas que entram em guerra pelo controle do comércio de entorpecentes é apontado por especialistas
como o mais provável motivo para a explosão no número de crimes violentos observado nesta guerra. Aliás, observado nesta década. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outra causa relevante para a escalada de violência no país é, sobretudo, a impunidade. Poucas mortes são esclarecidas e, na maioria das vezes, o criminoso não é condenado. Muitas vezes sequer é identificado e denunciado. Hoje, menos de 10% dos homicídios são solucionados. Menos de 10% dos homicídios são solucionados em nosso país. Repito, a resposta para esse problema passa por maiores investimentos em investigação, inteligência e integração. Precisamos modernizar os procedimentos investigativos. É urgente, por outro lado, a necessidade de criação de um sistema integrado de armazenamento de dados das polícias e do Poder Judiciário, com cruzamento de informações entre União, Estados e municípios. Senhor presidente, apresentei nos últimos meses 3 projetos de lei na área de segurança pública, buscando colaborar com o trabalho de nossas polícias. O projeto de lei do Senado 128 de 2018 determina que o inquérito policial seja eletrônico, com peças assinadas digitalmente e armazenado em um sistema informatizado único em âmbito nacional. Uma vez sancionada, senhor presidente, esta lei facilitará o registro, o cruzamento e o processamento de informações nas investigações policiais, contribuindo para a celeridade, a economia e a eficiência do trabalho das polícias civis e da Polícia Federal, e especialmente para a articulação e intercâmbio de dados entre essas instituições. De outra parte, senhor presidente, o projeto de lei do Senado 483, também de minha autoria, que apresentei no final do ano passado, objetiva permitir que as polícias civis, federal, rodoviária federal e militares utilizem veículos automotores apreendidos que não puderam ter sua procedência identificada. O projeto busca conferir às polícias subsídio material para o exercício de suas atribuições, ao mesmo tempo em que dar uma destinação útil a milhares de veículos apreendidos e sem proprietários identificados que abarrotam depósitos até se tornarem sucatas, enquanto as polícias enfrentam de forma generalizada a falta de recursos e de equipamentos adequados para a realização de investigações e para atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Ainda para contribuir na área da segurança pública, senhor presidente, eu propus, através de projeto de lei 179, que condiciona a concessão de benefícios aos presos, como progressão de regime, saídas temporárias, liberdade condicional, substituição da prisão por penas alternativas e etc., a coleta de seu material biológico para a obtenção de seu perfil genético. Buscamos, dessa forma, abastecer a rede integrada de perfis genéticos, auxiliando na resolução de crimes que deixam vestígios e podendo demonstrar a inocência de pessoas indevidamente acusadas. Senhor presidente, gostaria agora de voltar os meus olhos para o meu estado do Piauí. O problema da violência aflige também nossa população de forma alarmante. Como citei, nossa capital, Teresina, é hoje a 48ª cidade mais violenta do planeta. Isso é inadmissível.
O número de assaltos e de homicídios no Estado vem crescendo assustadoramente nos últimos anos e não existe nenhuma ação concreta do governo para solucionar esse gravíssimo quadro. Pelo contrário, o Piauí é o estado da federação que menos investe em segurança pública, segundo o estudo de 2015 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São gastos do Estado anualmente apenas R$ 18,00 com segurança pública per capita. E o mais absurdo, se compararmos isto, é menos de 25% do que gasta o penúltimo colocado no ranking, que é o estado do Amapá, que gasta R$ 80,00 per capita. Ou seja, o segundo pior estado do Brasil em investimentos per capita, em segurança pública. Investe 4 vezes mais que o nosso querido estado do Piauí. Outro problema, senhor presidente, sério do nosso estado, é o déficit do contingente policial, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017. Temos cerca de 6.000 policiais militares no estado, ou seja, apenas 52% do número fixado na lei estadual, que prevê um efetivo de 11.366 policiais militares. Aliás, senhor presidente, sobre isso, fui secretário de Planejamento do Estado no período de 91 a 94. E naquela época nós tínhamos em atividade 7.000 homens da Polícia Militar do Estado do Piauí. Hoje, 25 anos depois, temos 5.585 homens da Polícia Militar. E, à época, estimávamos, juntamente com o Comando Militar do Estado do Piauí, um contingente necessário de 10.000 homens. E hoje, repito, 25 anos depois, o Estado do Piauí só tem no seu contingente efetivo quase 6.000 homens, o que é um absurdo se considerarmos que a violência, ao longo desse quarto de século, se aperfeiçoou. O crime ultrapassou as fronteiras dos estados brasileiros, invadindo aqueles estados pacíficos, como era o nosso estado do Piauí. Nossa Polícia Civil, por outro lado, também trabalha com cerca de metade do efetivo previsto, o que traduz em menos investigação e mais impunidade. O resultado dessa omissão pode ser visto em números. Em 2016, por exemplo, tivemos 418 homicídios no Piauí, chegando a 701.000 homicídios 10 anos depois, ou seja, no ano de 2016. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios por 100.000 habitantes do Piauí saltou de 13,8 para 21,8, um aumento de quase 60%. Apenas nos últimos 5 anos, a taxa de homicídio foi de 14% para quase 22%, consequentemente, um aumento de 55,8%. São números extremamente preocupantes. Senhor presidente, esta conjuntura reforça a necessidade de se repensar o Estado como instituição, de se buscar um novo modelo de funcionamento do aparato da segurança pública, tornando mais moderno e eficiente. Temos que rever nossas prioridades frente ao momento atual de escassez e crise de recursos. É inadmissível que um Estado como o nosso, gastar mais em publicidade, segundo dados oficiais, do que com a segurança pública. Senhor presidente, a segurança é direito fundamental e nós, como legisladores, podemos aprimorar nossas leis e priorizar este problema que é do Brasil, de seus estados
e de suas grandes e pequenas cidades. Devolver a paz e a sensação de segurança ao nosso povo. Amedrontado é o objetivo que só se alcança com planejamento, coragem, atitude e, sobretudo, determinação. Assim, senhor presidente, concluo meu pronunciamento reafirmando a necessidade de uma ação urgente para se resgatar a paz e a consciência perdida. Reforço também a minha crença de que a solução para este drama existe e não é tão complicado, mas exige que o ponto de partida seja vontade política e, especialmente, sobretudo, planejamento. Só assim devolveremos a alegria e a tranquilidade que sempre marcaram a nossa gente. Era só, senhor presidente, as palavras que tínhamos a pronunciar na noite desta terça-feira.